bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Lucky Enem. E a gente vai continuar o segundo bloco da aula de redação relacionada à concordância verbal. Até mesmo porque, geralmente, quando o camarada aprende a estrutura, os erros mais comuns são os erros de concordância, de pontuação, de regência e de crase. Agora, quando a gente produz a redação, nós devemos, olha só, nós devemos ficar ligados em relação à forma como o camarada vai trabalhar. Depois, adiante, nós vamos trabalhar aqui outros temas, outros assuntos, e eu vou mostrar a vocês que no Enem o camarada espera um posicionamento. Então, quando ele cria aquele problema, ele espera que você resolva o problema. Então, se você fica pisando em ovos, se você não cria uma solução, a tendência é que você acabe perdendo ponto naquele aspecto. Então, você não vai conseguir o 1000, você vai conseguir uma nota menor. Então, é para isso que a gente tem de estar preparado. Agora, vamos lá, vem comigo, vamos continuar a nossa segunda parte aqui. Então, nós vamos trabalhar agora em cima do pronome passivador. Você já está ligado? Em parte, porque você já trabalhou isso comigo na aula de tipos de sujeito. Então, se liga só. O verbo concorda normalmente com o núcleo do sujeito paciente. Só que a gente vai entender isso agora. Ó. Quando eu tenho o verbo mais o pronome ser, eu normalmente posso ter um sujeito indeterminado ou um sujeito determinado. Quando acontece de ter um sujeito determinado, acaba sendo um sujeito paciente. É o seguinte, quando eu tenho o verbo mais o pronome ser, a frase pode constituir um sujeito indeterminado ou, então, eu posso ter um sujeito paciente. O que vai acabar acontecendo? Eu vou tentar transformar aquela frase numa voz passiva analítica. Como assim? Eu tenho dois tipos de vozes passivas. Eu tenho a voz passiva sintética, que é menor, ou seja, verbo mais pronome, e eu tenho a voz passiva analítica, que é maior, composta de uma locução verbal, em que eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal. A deixa da gramática é para que o aluno tente transformar aquele verbo pronominal numa locução verbal. Agora, nem sempre o aluno consegue fazer isso com exatidão, mas vamos tentar. Eu tenho aqui, iniciou-se a negociação. A negociação foi negociada. Concluíram-se as apresentações. As apresentações foram concluídas. Agora, e se eu botar assim, precisa-se de empregadas. Vou botar de empregada, né? Eu consigo colocar de empregada é precisada? Não consigo. E aí se liga. Toda vez que eu tenho a preposição aqui, já é um macete para eu poder perceber que este elemento não vai ser sujeito. Por quê? Porque eu não posso ter sujeito preposicionado. Então, neste caso, o que vai acabar acontecendo? Ao invés de ter um sujeito paciente, um sujeito determinado, eu terei um sujeito indeterminado. Este pronome aqui será uma partícula de indeterminação do sujeito. Agora, quando eu tenho um sujeito paciente, eu tenho uma partícula apassivadora. Então, se eu tenho partícula apassivadora, é porque eu tenho sujeito paciente. E se eu tenho um sujeito paciente, o sujeito tem que concordar com o verbo. Por isso que na primeira sentença, eu tenho o sujeito no singular e o verbo fica no singular. Na segunda sentença, eu tenho o sujeito no plural e o verbo fica no plural. Agora aqui, na terceira sentença que eu apresentei, o sujeito é indeterminado. E se o sujeito é indeterminado, o verbo obrigatoriamente vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, não importa se o termo aqui, no caso, que é um objeto indireto, está ou não no singular ou no plural, porque o objeto não concorda com o verbo. Tanto é que eu posso colocar precisa-se de empregada ou então precisa-se de empregadas. E com o bizu, mais uma vez, a gente vai ver isso com calma e tranquilidade. Olha só. A dica é a seguinte, para você não errar isso na prova. Se eu tenho verbo transitivo direto, quer dizer, se eu tenho verbo mais pronome ser, você pode tentar fazer de duas formas. Ou você vai tentar passar para uma voz passiva analítica, ou você vai atentar para a transitividade do verbo.
Se é verbo transitivo direto, se é verbo transitivo direto e indireto, ou se é verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, ou até mesmo verbo transitivo direto, mais objeto direto preposicionado. Caramba, por que, Sidney? Vamos lá. Se for verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto, mais o pronome ser, significa que este pronome ser será uma partícula apassivadora. E como nós acabamos de ver, se eu tenho partícula apassivadora, é porque eu tenho para indicar a passividade de um sujeito. Então, eu terei um sujeito paciente. Agora, se aqui eu tenho um sujeito paciente, que tipo de voz eu tenho? Eu tenho uma voz passiva. E em relação à concordância verbal, se aqui é sujeito, tem que concordar com o verbo. Então, se aqui está no singular, o verbo fica no singular. Se aqui está no plural, o verbo fica no plural. Agora, se eu tenho verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, até mesmo verbo transitivo direto, mais o objeto direto preposicionado, mais o pronome ser, agora eu terei uma partícula de indeterminação do sujeito. Então, agora o sujeito será indeterminado. E se o sujeito é indeterminado, não tem como eu identificar. E então, o verbo não vai concordar com ninguém. Então, o que vai acontecer aqui? O verbo vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Então, quando você lê na gramática que o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser, caracteriza um sujeito indeterminado, não é qualquer verbo. São estes aqui, ó, o verbo transitivo indireto, o intransitivo, o de ligação e o transitivo direto com o objeto direto preposicionado. Agora, se for transitivo direto ou transitivo direto e indireto, eu terei um sujeito. Vamos dar uma olhada aqui em exemplos rápidos. O exemplo que a gente sempre pega é um exemplo muito batido na gramática, mas que é interessante, porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sempre apresentam de forma equivocada. É a estrutura vende-se casa. Só que agora eu vou botar casas, porque é assim que o falante comum pensa. Ele não pensa de acordo com as regras gramaticais, ele pensa com um raciocínio lógico-linguístico interiorizado. Então, o que acontece? O seu Joaquim tem um terreno com 3 casas. Aí ele vai botar uma plaquinha para poder vender. Ele vai botar vende-se casas. Porque ele vai se indeterminar e vai mostrar que são casas que são mais, né, de uma casa. Então, ele vai colocar ali, ó, vende-se casas. Só que, de acordo com a gramática tradicional, isso está errado. Porque o verbo vender aqui, ele é verbo transitivo direto. Então, ó, verbo transitivo direto. E aí a gente vai entender o porquê do processo. Quando eu coloco casas aqui, se eu tentar passar para uma voz passiva analítica, eu vou conseguir. Eu vou conseguir colocar casas são vendidas. E na estrutura de casas são vendidas, é óbvio que casas aqui funciona como sujeito. E aqui também vai funcionar como sujeito. Ah, mas professor, o verbo ali é transitivo direto. E a gente já sabe, porque você já viu isso na outra aula comigo, quando eu tenho um verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto na voz ativa. Se for na voz passiva, aquilo que é o objeto direto na ativa vira sujeito na voz passiva. Ele não deixa de sofrer ação. O objeto direto sofre ação na ativa e quando eu passo para a passiva, qual é o termo que sofre ação? É o sujeito. Então, por exemplo, quando eu digo Pedro comeu o bolo, na frase na voz ativa, o bolo é o objeto direto. Está sofrendo a ação. Se eu passar para a voz passiva, ele vai continuar sofrendo a ação. Só que ao invés de ser um objeto direto, vai ser um sujeito paciente. Então, aqui, ó, o verbo é transitivo direto. Teoricamente, deveria pedir o objeto direto. Isto na voz ativa. Mas aqui é uma voz passiva, porque verbo transitivo direto mais pronome ser, eu tenho uma partícula passivadora. Então, casas é o sujeito. Se casas é o sujeito, o verbo tem que acompanhar o termo sujeito. Então, vai ficar vendem-se casas. Se eu tivesse colocado casa, vende-se casa. Ao colocar casas, vendem-se casas. Agora, isso daqui não pode valer, por exemplo, quando o verbo for transitivo direto preposicionado. Por exemplo,
eu coloco comeu-se do abacaxi. Teoricamente, eu tenho um verbo transitivo direto mais um pronome ser. Deveria ser uma particular passivadora. Mas olha o elemento que vem depois. É um elemento que tem preposição. E o bizu é ficar atento a isso. Se tem preposição, não tem como ser sujeito. Se aqui não tem como ser sujeito, não tem como aqui ser PA. Porque um depende do outro. Para ter PA, tem que ter sujeito paciente. Para ter sujeito paciente, tem que ter PA. Então, aqui ó, vai ser um objeto direto preposicionado. E aqui eu teria uma partícula de indeterminação do sujeito. Agora, processos que na naturalidade da língua, a gente não fica reparando se é verbo transitivo indireto, se é verbo intransitivo, mas este é o bizu para que você possa identificar, para você reparar o quanto a gramática é importante no processo de análise textual, beleza? Então vamos lá, ó. Olha o próximo caso aqui, verbo haver, meus companheiros. Com o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, não admite pluralização, ou seja, ele vai ser um verbo impessoal e a oração será sem sujeito. Então aqui, ó, no livro havia várias ilustrações e não haviam. Assim como durante o comício houve protestos e não houveram. É só uma massificação. Verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, vai sempre ficar no singular, porque ele sempre vai caracterizar uma oração sem sujeito. Olha o próximo aspecto aqui, ó. Verbos que expressam fenômenos da natureza em sentido denotativo, ou seja, real. Como assim? Qualquer verbo que expressa fenômeno da natureza pode caracterizar uma oração sem sujeito. Relampejar, nevar, ventar, chover e por aí vai. Agora, tem de ser no sentido real, porque se estiver no sentido figurado, eu terei sujeito. Como assim? Eu digo, trovejou muito esta noite. Eu empreguei o verbo trovejar, que expressa um fenômeno da natureza, só que foi empregado no sentido real. Então, é uma oração sem sujeito. Agora, se eu disser que a minha sogra trovejou de raiva, minha esposa trovejou de raiva hoje de manhã, eu empreguei no sentido figurado. Então, se empreguei no sentido figurado, tem sujeito. Se fosse minha sogra, o sujeito seria minha sogra e o núcleo sogra. Se fosse minha mulher, o sujeito seria minha mulher e o núcleo seria mulher. Então, aí eu teria sujeito simples. Agora, vamos reparar. Choveram muitos exercícios. É óbvio que na hora que eu coloco choveram muitos exercícios, o sentido é figurado e quando eu coloco choverá muitos dias seguidos, o sentido é real. Então, em choverá muitos dias seguidos, a oração é sem sujeito. E choverão muitos exercícios, sentido figurado, eu tenho um sujeito. Aqui no caso, muitos exercícios é o sujeito e o núcleo é o exercício, então sujeito simples. Tanto é que na primeira sentença o verbo fica no singular e na segunda o verbo acabou ficando no plural, porque concordou com o sujeito. Agora, olha este exemplo. Choveram granizos no sul. Se eu fosse tentar derrubar o aluno, eu colocaria choveu granizo no sul. E perguntaria a ele qual é o tipo de sujeito. Normalmente, o aluno responderia oração sem sujeito, porque ele está vendo um verbo que expressa fenômeno da natureza e, ao olhar para granizo, para o complemento ali, de certa forma, ele pensa também num termo da natureza. Só que aqui a gente tem uma figura de linguagem chamada catacrese. E nós trabalhamos isso, por exemplo, e é normal a gente imaginar a catacrese como sendo um termo que se relaciona a uma parte do corpo, como, por exemplo, o braço da cadeira, o pé da mesa, a asa da xícara, o bico do bule, o dente do alho, a cabeça da cebola. Só que é o seguinte, além de ser um processo assim,
Porque, na verdade, isso daí é um esquema que serve para facilitar a vida do aluno. A verdade é que a catacrese é uma metáfora fossilizada, ou seja, o princípio era de metáfora, da associação entre termos distintos. Só que ficou tão desgastada pelo uso que perdeu o sentido de metáfora e acabou virando uma catacrese. Então, na verdade, a catacrese é uma expressão desgastada pelo uso. Todas essas expressões, o braço da cadeira, o pé da mesa, a asa da xícara, são expressões desgastadas. Só que, além disso, eu também tenho na catacrese a impossibilidade de um termo na sentença. Então, eu não tenho a possibilidade de criar um termo, eu utilizo um outro para poder facilitar a compreensão. E a chuva de granizo é exatamente isso. É uma catacrese, porque quando eu falo que está chovendo, o que está caindo do céu? Está caindo água. E granizo é água? Não, é uma pedra de gelo. Para o William Bonner não ter de falar que está caindo pedra de gelo do céu, ele diz que está chovendo granizo. Então, qualquer coisa que chova e não seja a chuva, será o sujeito. Chuva de granizo, chuva de canivete, chuva de palavrões, chuva de impropérios, tanto faz. Então, aqui, ó, quando eu coloco choveu granizo no sul, eu tenho como sujeito a palavra granizo. Sujeito simples, que está no singular, o verbo fica no singular. Quando eu coloco choveram granizos no sul, sujeito granizos, e o verbo concorda com granizos, já que está no plural. Tranquilo ou não tranquilo? Mais tranquilo que isso, só 2 dias. Olha a próxima. Só para enfatizar, ó, reforçar. Verbo fazer, indicando o tempo ou o clima, ele vai caracterizar a oração sem sujeito. Então, ele vai ficar no singular. Eu não posso colocar faziam 10 dias que eu não te via. Está errado. O correto é fazia 10 dias. O correto é fará 10 dias de calor. Então, eu tenho que ficar ligado que na hora que eu vou falar assim, pô, fazem anos que não vejo Maria. Está errado. O correto é faz anos que não vejo Maria. Show de bola? Olha a próxima aí. Aqui a gente tem a concordância relacionada à locução verbal. E é só você entender. Quando eu tenho uma locução verbal, eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar. Quem manda é sempre o verbo principal. O auxiliar só obedece. Então, na locução verbal, eu tenho o verbo auxiliar, o verbo principal e eu tenho a preposição facultativa. Então, aqui, ó, vão ou vai haver dúvidas. Há ou hão de haver esperanças. Vai ou vão existir dúvidas. Há ou hão de ocorrer esperanças. O negócio é o seguinte. Quem manda é o principal. Então, se o verbo principal for impessoal, significa que a oração é sem sujeito. Então, não tem por que alguém da estrutura verbal ir para o plural. Então, tudo fica no singular. Então, se o verbo principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. Agora, se o verbo principal é pessoal, significa que o elemento relacionado a ele é sujeito. Ou seja, se é pessoal, tem pessoa para concordar. Então, alguém vai ter de concordar com esse sujeito. E quem vai concordar? O auxiliar. Então, se o verbo principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. Se o verbo principal é pessoal, o auxiliar vai concordar com o sujeito. Então, aqui, ó, vai ou vão haver dúvidas. Verbo haver no sentido de existir é impessoal. Significa que dúvidas não é sujeito, dúvidas é objeto direto. Então, aqui o correto é vai haver dúvidas. Aqui embaixo, há ou hão de haver esperanças. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, então auxiliar fica no singular. Há de haver esperanças. Agora aqui, vai ou vão existir dúvidas. O verbo existir, ele é verbo pessoal. Então, dúvidas aqui, no caso, é até sujeito. Então, alguém tem que concordar com esse sujeito. E quem vai ser? O verbo auxiliar. Então, por isso que fica, vão existir dúvidas. Na outra, há ou hão de ocorrer esperanças. O verbo ocorrer, a gente já sabe, ele é verbo pessoal. Então, esperanças aqui é o sujeito. Alguém tem que concordar e vai ser o auxiliar. Então, vai ficar hão de ocorrer esperanças. Tranquilo? Para poder massificar isso aí, eu sei que a galera gosta, ó, só com o funk da locução verbal. Desta vez eu preparei aqui até no slide para você poder anotar. Então, se liga só, ó. É naquela ritmo, ó, misturei tudo, ó, no neologismo, ó. É naquele ritmo da música do Rap do Festival. Então, eu acho, né, que é o Rap do Festival. Então, se liga só. Olha aqui, ó.
chorar pra quê? Vou te dizer, agora sim tu vai aprender. Pare e pense um pouco mais. E desespero aqui nunca mais. Demorou? Vamos lá! Se liga aí na locução verbal. Hey, hey! Se o verbo principal for impessoal, auxiliar fica no singular. Mas se o VP for pessoal, ele vai concordar. Demorou? Vamos lá! Ah, gostou, né? Então isso daqui é só para poder gravar, porque na verdade, se o verbo principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. Se o verbo principal for pessoal, o auxiliar vai concordar. Tranquilo, meu parceiro? Vamos para o próximo tópico aí. Esse gente é bobo demais, cara. Só nada, bobo é o ovo que não fica em pé. Então vem aqui comigo, ó. Pronomes relativos que e quem. A gente sabe que o que serve para qualquer situação e sabe que o quem serve apenas para a pessoa. Mas agora a gente vai entrar na seara da concordância. Quando eu tenho um pronome relativo que, o verbo automaticamente concorda com o antecedente. É por isso que eu digo, fui eu que resolvi o problema. Porque quem é o antecedente do que? O eu. Então, eu resolvi. Agora, quando eu tenho um pronome relativo quem, o verbo também pode concordar com o antecedente ou ficar apenas na terceira pessoa do singular. Então, eu posso dizer, fui eu quem resolvi, porque eu resolvi, tranquilo, mas também é permitida a concordância na terceira pessoa do singular. E eu posso colocar, fui eu quem resolveu o problema. Só que quando está no singular é muito tranquilo. O problema é quando está no plural. Olha só, foram meus amigos quem falaram a verdade. Ou então foram meus amigos quem falou a verdade. Quando eu coloco foram meus amigos quem falaram a verdade, tranquilo, ninguém estranha. Agora, se eu colocar foram meus amigos quem falou a verdade, aí o camarada estranha. Mas aqui há esta possibilidade sim. Agora, você óbvio que para não ter problema vai botar o pronome relativo que. E se botar o quem, vai também concordar com o antecedente. O bizu é concordar sempre com o antecedente, porque o antecedente está sempre correto. Tranquilo? Olha a próxima aí. Isso aqui é o grande carcará, em gatinha. Então se liga só. Vai aparecer mais infinitivo, aí o bicho pega. Pode-se variar o parecer ou o verbo principal. Caraca! Então se liga, os alunos parecem ser esforçados. Tranquilo, aceito, mas eu também posso colocar os alunos parecem serem esforçados. Caraca, pode isso? Pode. Olha a outra, as paredes pareciam estar limpas. É limpas, tá? Saiu um errinho aqui, limpas. Corrija aí. E agora, eu também posso ter as paredes pareciam estarem limpas. Caraca, muito feio, Sidney. Mas é permitido pela gramática tradicional. Tranquilo? Olha a próxima aí. Eu agora tenho um aposto resumitivo. Então, o que é o aposto resumitivo? É o pronome indefinido colocado depois de uma série de substantivos com função resumitiva. E aí, o aluno tem que atentar. Eu tenho vários elementos, mas eu tenho um aposto resumitivo. Então, o aposto está resumindo todo o processo. Quando eu pego o verbo, este verbo vai concordar com quem? Um aposto resumitivo, é óbvio. Então, se liga só. João, Maria e José, todos eram alunos. Agora aqui, ó, dinheiro, fama e glória, tudo passa. E qual é a tendência da escrita? Quando eu trabalho com pessoas, o pronome resumitivo, plural. Quando eu trabalho com coisas, o pronome resumitivo, singular. E aí o verbo vai concordar com este termo. Independentemente de estar no singular ou no plural, a concordância segue. Então, se o termo está no plural, o verbo no plural. Se o termo está no singular, o verbo no singular. Tranquilão. Agora, olha a próxima aqui. Verbos ter e vir. Aí a gente já está ligado, porque no começo da aula, no bloco 1, nós fizemos a relação dos acentos diferenciais. Aí eu até mostrei para vocês, na verdade só mencionei. Quando eu tenho crer, ler, de e ver, que antigamente a gente ficava gravando, né? Crer, ler, de, ver. Na hora que eu pluralizo, eu duplico a letra e deixo o acento. 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 Era assim até a reforma ortográfica. Tudo bem que a reforma ortográfica
ainda não virou uma lei, até mesmo porque a reforma é mais política do que realmente linguística. Só que repara, depois que começou a ter o processo, é óbvio que a gente automaticamente modificou a escrita. Então, estes elementos aqui agora não possuem mais acento. E aqui realmente era pertinente não colocar, porque eu tenho a escrita e a pronúncia diferente. Então, ó, ele crê, eles creem. Eu vou falar eles creem com ou sem acento. Então, não faz a menor diferença. Então, eu tiro. Eu vou falar eles leem com ou sem acento. Eles deem com ou sem acento. Eles veem com ou sem acento. Então, eu tiro. Só que aí eu não posso achar que o acento sumiu de tudo. E não é verdade. Até hoje em dia tem gente que fala assim pra mim, caraca, assim, tá complicado escrever, tirar acento da porra toda. Não, meu irmão, não tiraram acento da porra toda não, calma com isso, devagar com a dor. Você liga só, eu tirei o acento destas estruturas, em que a letra duplica, porque não há necessidade, porque a pronúncia e a escrita são diferentes. Agora, quando a escrita e a pronúncia são iguais, eu tenho de ter alguma coisa para diferenciar, é exatamente o acento circunflexo. Então aqui, ó, o brasileiro tem, sem acento, problemas. Então, ó, o brasileiro tem problemas. Mas ao colocar os brasileiros, o verbo tem que ganhar um acento circunflexo, que é para marcar o plural. Da mesma forma aqui, ó, eles vêm de longe. Se eu colocar ele, eu vou colocar ele vem de longe. Se eu colocar o homem provém do sul, ou seja, verbo provir, que significa origem. Se eu colocar os homens, a pronúncia vai ser a mesma. Os homens provêm do sul. Só que agora eu vou ter que colocar o acento circunflexo. Como eu disse a vocês no início da aula, no início do outro bloco, acento agudo é um pauzinho, singular. Acento circunflexo são dois pauzinhos, plural. Isso aqui é tranquilo, só que eu tenho que ter atenção na hora da escrita, porque a gente acaba não dando a devida atenção. Por quê? Porque a pronúncia é a mesma. Então, eu tenho que ficar ligado. Apareceu o verbo ter e o verbo vir, eu tenho de ficar ligado qual é o sujeito. Se o sujeito está no singular ou no plural. Se estiver no singular, eu vou deixar sem acento, ou, se for um verbo que é derivado, vai acabar tendo acento agudo. E se estiver no plural, obrigatoriamente, acento circunflexo. Tranquilo? Então, vamos lá. Para a gente poder massificar esse conteúdo, vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Lembrando que você tem aí uma bateria de exercícios para poder fazer simulados. E também, futuramente, nós teremos um aplicativo. Imagina, vai se divertir brincando, vai, na verdade, estudar brincando. Divertir brincando é óbvio, né? Sidney Mongol. Então, vem aqui comigo, ó. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Olha a estrutura. Ainda não havia ou haviam suado às 8 horas da noite. Aí muita gente vai falar, ainda não havia, né, Sidney? Só que é o seguinte, aqui o verbo haver não é o verbo principal. O verbo principal é o verbo soar. Sem contar que ele não está aparecendo no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Então, aqui, quem manda é o verbo principal. O auxiliar vai concordar com quem? Com as 8 horas. Então, ainda não haviam soado às 8 horas da noite. Quando bateu ou bateram a porta? Vamos parar para pensar. Num processo de narrativa, se eu estou dentro de casa e tem alguém batendo na minha porta, eu sei quem é que está batendo? Não, eu só vou saber quando eu chegar lá para poder olhar, para poder ver. Mas eu não sei. Se eu não sei quem é que está batendo, mas eu sei que alguém está batendo, é sujeito o quê? Indeterminado. Então, o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural. Então, aqui ó, vai ficar quando bateram a porta. Agora ficou fácil. Era ou eram 3 viajantes? Eram 3 viajantes. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte. Este verbo aqui, em nada tem a ver com este. Se aqui eu tivesse colocado um viajante, eu iria dizer era um viajante. Mas ainda assim, aqui eu colocaria bateram.
porque o sujeito é indeterminado. Para cada oração eu tenho um sujeito, tranquilo? Então aqui a resposta é a letra D de dromedário. Agora olha a próxima. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da seguinte frase. Correrias, atrasos, fiscalização, hospedagens, nada. Opa, o que eu tenho aqui? Um aposto resumitivo. Então, o aposto resumitivo é que concorda com o verbo. Como o termo, apesar de estar resumindo todo o processo, ele está no singular, o verbo vai ficar no singular. Então, nada faz. Os turistas, agora sim, né? Os turistas desistirem dos passeios. Então, a resposta é a letra C, de casa. Olha a próxima aí. Assinale as opções abaixo quanto à concordância. Assinale não, né? Analise as opções abaixo quanto à concordância verbal e identifique a incorreta. Letra A. Este documento é um dos que identifica a série de atribuições de cargo. Galera, quando a gente tem essa estrutura aqui, ó, um dos que, o verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural. Então, eu poderia dizer, este é um dos documentos que identifica ou este é um dos documentos que identificam. Tanto faz, estaria certo do mesmo jeito. Agora aqui, ó, letra B. A maioria das decisões anteriores desaprova tal procedimento. O que nós aprendemos? Quando eu tenho uma expressão partitiva ou um núcleo coletivo acompanhado de um termo especificador, eu posso ter dois tipos de concordância, tanto a concordância atrativa quanto a concordância gramatical. Na concordância atrativa, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito, que se encontra no singular, então, portanto, vai ficar no singular. A maioria das decisões anteriores desaprova tal procedimento. Aqui nós tivemos uma concordância gramatical, que é aquela que é baseada na soma. Então, se o núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo está no plural, o verbo fica no plural. Mas como nós temos um termo especificador, eu também posso ter um processo de concordância atrativa. Como o termo especificador aqui está no plural, o verbo também pode ficar no plural. Então, a maioria das decisões anteriores desaprovam tal procedimento. Olha a próxima. Admite-se que seja propício o estudo e a posterior avaliação. Admite-se isso. Então, também está certinho. Agora, olha a letra D. Vão fazer 10 anos que eu não a vejo. Eu tenho aqui uma locução verbal. E na locução verbal, quem é que manda? É o verbo principal. O verbo principal aqui é o verbo fazer. E aí se liga. Verbo fazer indicando tempo ou clima caracteriza uma oração sem sujeito. Ele é um verbo impessoal. Se o verbo principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. Então, o correto é vai fazer 10 anos que eu não a vejo. Tranquilo até aí, meu parceiro? Então, resposta da questão 3, letra D, de dromedário. Agora, olha a próxima. Questão 4. E essa daqui é bacana, ó. Assim que bateu ou bateram 4 horas no relógio da igreja, mais de um aluno saiu ou saíram. Se liga só. Quando eu tenho o verbo bater relacionado a essa concepção das horas, eu tenho que ficar atento. Se é bateu no relógio, 4 horas, ou então, se foi, bateu o relógio, 4 horas. E aí, repara, no relógio 4 horas e o relógio 4 horas. Qual é a palavra semanticamente mais importante nas duas sentenças? É a palavra relógio, sem sombra de dúvidas. Agora, a gente já sabe que não há a possibilidade de ter um núcleo de sujeito preposicionado. Então, quando eu coloco o relógio, aqui eu só tenho o artigo. Então, a palavra relógio, como é semanticamente mais importante, será o núcleo da estrutura. Agora, quando eu coloco no relógio,
O no é a contração da preposição em mais o artigo o. Então, significa que tem preposição ali. Se tem preposição, aqui não pode ser sujeito. Então, o que significa? Que quando eu coloco no relógio, o verbo vai concordar com a expressão 4 horas. 4 horas é que vai funcionar como sujeito. Então, eu vou colocar bateram 4 horas no relógio. Agora, quando eu deixo o relógio sem a preposição, o verbo vai concordar com o relógio, que vai ser o núcleo do sujeito, que é semanticamente mais importante. Então, vai ficar bateu o relógio 4 horas. Até mesmo porque se a gente fosse analisar sintaticamente, nesta estrutura, o relógio funciona como sujeito. E nesta daqui, o relógio funciona como adjunta adverbial de lugar. Então, por isso que não tem como concordar com o verbo. Agora aqui, ele colocou assim que bateram ou bateu 4 horas, vai depender de relógio. Ele não botou o relógio, ele botou no relógio. Então, o verbo não pode concordar com o termo relógio. O verbo vai ter que concordar com as horas. Então, assim que bateram 4 horas no relógio, mais de um aluno saiu. Porque quando eu tenho essa estrutura, ó, mais de um aluno, o verbo vai concordar com este numeral aqui. Na verdade, com essa estrutura em que eu tenho o substantivo no singular, então, mais de um aluno saiu. A resposta é a letra E. Tranquilo, meu parceiro? Molezinha, né? Olha a próxima aí. Faz ou fazem 5 anos. Verbo fazer indicando tempo, vai sempre ficar no singular. Então, faz. Faz 5 anos que não se faz ou fazem mais estes aparelhos. E aí pensa, que alguém está fazendo, eu sei. Mas quem é que está fazendo? Eu não sei. Então, é um sujeito indeterminado. Detalhe, agora não está mais indicando tempo ou clima. Então, faz 5 anos que não se fazem mais estes aparelhos. Resposta, letra D, de dado. Agora, questão 6. Identifique a opção em que não houve erro de concordância verbal. Letra A. Já fazem alguns dias que não se veem. Verbo fazer indicando tempo ou clima, fica no singular. Então, o correto é já faz alguns dias que não se veem. Letra B. Na cidade haviam viúvas e clérigos. Verbo haver no sentido de existir e ocorrer, e acontecer fica sempre no singular. Então, o correto é na cidade havia viúvas e clérigos. Letra C. As crianças da cidade têm privilégios. Beleza, mas quem é que tem? As crianças da cidade. Tudo isso é o sujeito. Agora, qual é o núcleo? Crianças. Se o núcleo está no plural, o verbo não pode ficar no singular. O verbo tem de ficar no plural. E como é que eu marco o plural no verbo ter? Com acento circunflexo. Agora, ficamos entre a D e a E. Só que a E tem um erro muito grande. Ele botou a maioria da população viviam. E não é assim. Nós podemos ter um processo de concordância gramatical e atrativo. Ou seja, eu posso concordar com o núcleo ou então com a expressão especificadora. Agora é o seguinte, no caso aqui, não é a maioria das pessoas. Se fosse a maioria das pessoas, aí sim eu poderia colocar a maioria das pessoas viviam ao redor do palácio. Mas eu coloquei a maioria da população. E apesar de tanto maioria quanto população indicarem coletividade, ambos se encontram no singular. Então o verbo só tem como ficar no singular. A maioria da população vivia ao redor do palácio. Então só restou como resposta a letra D. As luzes do castelo se mantinham acesas. Qual é o sujeito? As luzes do castelo. Qual é o núcleo? Luzes. Então, luzes no plural, verbo, estrutura corretinha da questão 6, resposta letra D. Agora, olha a próxima questão aí. Questão 7. O verbo que se mantém corretamente no singular, apesar das alterações propostas entre parênteses, para o segmento grifado está na. Então, o termo está destacado. E aí tem um referente ali entre parênteses. A gente vai substituir. Então, por exemplo, aqui está é o desafio do nosso tempo. Eu vou tirar o desafio e vou colocar os desafios. Eu não vou poder botar é os desafios. Vai ficar são os desafios. Então, não tem mais aqui como resposta, porque a gente tem que procurar uma que mantenha no singular. Letra B. E isso quando a própria FAO alerta. Então, o verbo fica no singular, porque está concordando com a própria FAO. Agora, se eu botar os especialistas da própria FAO,
especialistas agora vai passar a ser núcleo, então vai ficar, e isso quando os especialistas da própria FAO alertam. Letra C, e que a produção precisará crescer 70% até 2050. Aí o camarada pede para tirar a produção e colocar a produção de alimentos. Só que mesmo ampliando, o núcleo continua sendo o quê? Produção. Então aqui, ó, e que a produção de alimentos precisará crescer 70% até 2015. Resposta da questão 7, a letra C. Olha o que acontece na D. Tudo acontece num cenário paradoxal. Todos os problemas acontecem? Não, todos os problemas acontecem. E na letra E, um relatório da própria FAO assegura, porque é um relatório. Agora, se eu botar os dados de um relatório, os dados de um relatório da própria FAO asseguram. Então, resposta da 7, letra C de casa, sem sombra de dúvidas. Agora, para finalizar, meu parceiro, sempre tem uma mensagenzinha, de vez em quando se repete, mas não tem problema. Dica, conselho, tem que ser repetido para poder massificar. Ó, quer? Então faça acontecer, porque a única coisa que cai do céu é a chuva. Então, meu parceiro, não esqueça de avaliar a aula, porque é sempre importante para nós, até porque de vez em quando acontece o seguinte, de vez em quando você não gostou, não foi da aula, mas teve um erro de áudio, teve um erro de som, né, que é o áudio, mas pode ter sido um áudio do microfone, ou pode ter sido um áudio externo, pode ter um erro de iluminação, pode ter um corte no vídeo que está fazendo você não conseguir acompanhar, e tudo isso é importante para poder sinalizar, para que a gente tenha qualidade, tranquilo? Meu parceiro, mais uma vez, só vou frisar, para poder conquistar qualquer objetivo, você tem de persistir, tá? Não dá mole não. Este é o teu momento, esta é a tua hora. Então, meu parceiro, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilha.